Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um treinamento aqui do Rotaract Brasil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de tempo e produtividade, beleza? Antes de tudo, eu queria começar me apresentando para vocês. Quem sou eu na fila desse pão para falar com vocês sobre gestão de tempo e produtividade? Bom, eu sou Viviane Velho Kirchner, sou associada ao Rotaract Clube de Blumenau. Já faz 20 anos que eu faço parte da família Rotária. Entrei lá no Rotary Kids, Interact, Rotaract. Estive como RDR do meu distrito 4652 na gestão 2021-2022. Então, sou blumenauense, completamente louca e apaixonada por Oktober e muito fã de aprendizado. Então, muita coisa que eu vou compartilhar com vocês aqui tem muito dessa minha jornada de aprendizados e de vivência também. E profissionalmente, eu sou arquiteta e urbanista por formação, sou empreendedora já há 7 anos no ramo da arquitetura e sou atual também cofundadora da Sou em Paz, que é uma empresa de responsabilidade social corporativa. Tenho 30 anos e também sou palestrante e mentora na área de desenvolvimento humano organizacional. Então, tem bastante a ver aí a minha profissão com isso que eu venho trazendo para vocês. E a primeira coisa que eu trago nessa conversa aqui é que gestão de tempo é sobre você fazer mais em menos tempo e com mais qualidade. Então, aquela frase que a gente acha, aquela pessoa é muito ocupada, aquela pessoa que está sempre com a agenda cheia, a gente tem uma falsa sensação que essa pessoa é produtiva, mas não necessariamente. Porque ser produtivo não é você ter uma agenda cheia, é você conseguir fazer mais em menos tempo. Então, isso quer dizer que talvez você viveu uma mentira por um certo tempo. Produção é diferente de produtividade. O que isso quer dizer? Produção é quando você faz muita coisa. Você efetivamente tem uma quantidade aí de execução muito alta. E produtividade é quando você está fazendo isso em menos tempo. Então, ter gestão de tempo não significa automaticamente ser produtivo, mas para você ser produtivo, você precisa ter gestão do seu tempo. E para falar sobre produtividade, eu sempre gosto de usar essa formulazinha básica, né? É, nosso resultado em todas as atividades que a gente for executar, ela é sempre igual ao nosso esforço dedicado dividido pelo número de atenções ali, de direções que a minha energia está se dissipando. O que isso quer dizer? Para quem já leu o livro Essencialismo, é basicamente aquelas primeiras imagens que aparecem no livro. Quando eu tenho, digamos, uma hora para executar uma determinada tarefa e eu estou completamente focado naquela atividade, naquela tarefa durante esse período de uma hora, o meu resultado vai ser muito elevado, porque eu vou estar concentrado, eu vou estar prestando atenção, eu vou estar dedicada àquele momento e só àquela atividade. Agora, quando eu deixo uma hora para fazer um relatório do trabalho, para avaliar projetos do Rotaract, para estudar alguma coisa para alguma prova da faculdade, eu ainda deixo tocando uma música ou uma série na TV ou um podcast tocando, você consegue perceber que a minha atenção está sendo dividida em vários lugares, é no podcast ou é na série que está rodando na TV, é no relatório que eu preciso fazer, é no projeto que eu preciso avaliar, é no que eu preciso estudar. E aí, é muita coisa ao mesmo tempo. E o nosso cérebro não consegue processar tudo isso de uma mesma forma, tá? Então, quanto mais dedicado eu estou a apenas uma coisa a cada momento, melhor vai ser o meu resultado, melhores vão ser as minhas entregas. Existe um ditado aí, uma regra que fala que a nossa vida, quando ela é transformada em hábitos, ela fica um pouco mais fácil. Todo mundo tem 24 horas por dia. Infelizmente, a gente ainda não descobriu a fórmula para ter mais horas no nosso dia. Eu, inclusive, gostaria, se você descobrir, conta aqui pra gente. Mas não temos ela ainda. Então, o que que eu faço com essas minhas 24 horas? Supostamente, você está dormindo aí 8 horas e tendo 16 horas úteis. Então, como é que a gente lida com essas horas? Teoricamente, 39% da nossa carga horária de trabalho é dedicada realmente à produtividade, tá? Esses são alguns estudos ali que eu tive. Se vocês quiserem, eu mando para vocês depois, as referências. Então, é pouco tempo da nossa carga horária do dia que a gente está realmente sendo produtivo. O resto, a gente está tendo distrações, vocês acreditam? Então, infelizmente, no meu horário de trabalho, no meu horário de estudo, no meu horário, enfim, que eu tô querendo ser produtivo, não necessariamente estou sendo, por diversos motivos.
Diversos. Mas geralmente é a famosa procrastinação. Ou eu tô tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, não tô conseguindo. Eu vou entrar para responder alguém no WhatsApp, quando eu vi eu tô lá por horas, ou eu fui entrar para responder alguém no Instagram, eu fiquei lá vendo Reels até não dar mais, enfim. E cerca de 40% do nosso dia são hábitos, são coisas que a gente faz sem pensar. Então, para quem dirige, por exemplo, quando você começou a dirigir, você tinha que pensar: vou fazer a marcha, a primeira, vou botar para a segunda, vou para a terceira, enfim. Depois de um certo tempo que você está acostumado a dirigir, aquilo se torna automático, você não precisa pensar a hora de fazer a marcha. Hábitos são a mesma coisa. São coisas que você faz, que você executa no seu dia a dia e que você não perde tempo pensando sobre. Um hábito que muita gente tem, às vezes, é ter uma notificação no celular, automaticamente pegar o celular e dar uma olhada. Então, se a gente tem 40% do nosso dia voltados a hábitos, que tal a gente começar a olhar para esses hábitos de forma estratégica? Será que a gente não está tendo hábitos que são prejudiciais à nossa produtividade? E será que não tem algum hábito que eu posso incluir na minha vida, começar a praticar para tornar o meu dia a dia mais produtivo? Então, tentar entender aí quais são esses principais gatilhos que te tiram da sua atenção focada naquilo que você está fazendo. E como é que eu consigo gerar um hábito, né? Como é que eu consigo fazer ele acontecer? Eu preciso praticar ele por um certo tempo, de uma forma continuada. E quando eu tenho um hábito negativo, eu preciso identificar quais são os gatilhos que me dão esses possíveis hábitos. Então, por exemplo, comentei de ficar um certo tempo desnecessário no Instagram ou numa rede social, numa plataforma. Qual é o gatilho que dispara esse meu hábito? Provavelmente a notificação do meu celular. Então, o que eu posso fazer para mudar esse hábito é tirar as notificações do meu celular enquanto eu estou trabalhando. Não preciso ficar longe do meu celular, eu não preciso, enfim. Às vezes é só desativar aquela função que o celular vibra ou acende a tela quando toca uma determinada notificação. Ah, Viviane, mas eu uso meu celular para trabalhar, eu preciso responder cliente, eu preciso. Nananã. Eu também. Então, é o que eu fiz. Eu fiz ali a configuração do meu celular para aparecer durante o meu horário de trabalho apenas notificações de pessoas em específico e que não fossem grupos e também quando fossem só clientes. Então, eu consegui, de uma certa forma, começar a reduzir o meu espaço de olhar o celular, de ficar vendo tantas notificações, porque eu precisava do meu WhatsApp, por exemplo, para trabalhar, mas eu também não queria ficar me perdendo ali em vários grupos, várias mensagens. Então, tem algumas tecnologias que podem nos ajudar muito nessa hora. E é sempre bom lembrar: você pode ter tudo, mas você não pode ter tudo ao mesmo tempo. Então, você tem que aprender aí a dizer alguns nãos para conseguir trabalhar da melhor forma a sua produtividade. E essa procrastinação que muitas vezes acontece, que é quando a gente está olhando para um celular ou buscando alguma outra coisa que tira essa nossa atenção, ela pode ter muitos motivos. E esses motivos, independente de quais forem, precisam ser olhados com cuidado, porque essa procrastinação dessas tarefas vai fazendo com que a gente deixe tudo para depois. Deixar tudo para depois faz que em algum momento esse depois chegue. E aí você vai o quê? Trabalhar sob pressão. E trabalhar sob pressão não é nem um pouco saudável. As pessoas, às vezes, têm a falsa sensação de acreditar que por estar sob pressão está sendo mais produtivo. E por que você acha que isso acontece? É porque quando você está sob pressão, você só tem aquele momento para fazer aquilo. Por exemplo, eu tenho que avaliar projeto do Rotaract e hoje é o último dia do prazo. Então, obviamente, você vai ser muito mais produtivo, porque você não vai ter nada tocando, você não vai ter um podcast ou uma série passando no fundo, você não vai estar fazendo outras coisas, você não vai estar estudando, não vai estar vendo vídeo, você vai estar só avaliando o projeto, porque o tempo chegou, irmão, você precisa avaliar, chegou a hora de você entregar. Então, a pressão faz com que você tenha aquilo que você precisa ter sozinho, que é a falta de distração. Mas aí você faz aquilo nessa pressão, nessa ansiedade. Isso pode gerar muitos desgastes. Quantas pessoas que estão ouvindo esse treinamento aqui não vivem o dia a dia só apagando incêndio? Vocês já repararam isso? Você só faz aquilo que efetivamente você, preciso fazer isso agora porque senão não vou dar conta. Preciso fazer isso hoje porque isso é para hoje, ou às vezes era para ontem, né? Então, quando a gente para de ter uma rotina efetivamente voltada a apagar incêndio, a gente começa a ser mais produtivo, porque a gente tem mais calma para fazer as coisas, a gente consegue se organizar um pouco mais. E geralmente as pessoas não buscam por essas possibilidades, porque trabalhar com calma
faz com que parece que a vida seja um pouco não tão interessante, e isso faz com que as pessoas procrastinem, porque se tu não tem, se tu tá muito acostumado a trabalhar com pressão, tu não vai saber trabalhar com calma e com paciência, e aí tu vai ficar querendo buscar outras coisas para fazer, então olhar um vídeo, brincar com um cachorro, fazer qualquer outra coisa, conversar com uma pessoa no WhatsApp ou com um colega de trabalho, porque você não tá naquela pressão, você está acostumado a só trabalhar dessa forma, e aí você precisa ter cuidado. O que está te trazendo de pontos negativos? Muitas vezes o seu sono está desregulado, você está até com uma gastrite, enfim, alguma coisa. Tem alguns pontos aí de atenção que você pode ter. Crises de ansiedade também podem ser geradas através desse excesso de trabalho sob pressão. Uma coisa que eu indico sempre é você organizar a sua agenda. Então, como é que a gente começa organizando a agenda, né? Lá do passo zero. Quando você tem muita coisa para fazer, você precisa aprender a gerir o seu tempo para poder ser mais produtivo. Então, a gente começa selecionando tudo aquilo que você vai fazer e que você precisa ter feito na próxima semana, enfim, nos próximos dias. Então, essa matriz é a matriz de Eisenhower, não sei exatamente como é que se fala. Então, eu chamo carinhosamente de separador de pepinos. Então, você vai pegar aí toda a lista de tarefas que você tem para fazer e vai fazer um grande checklist, um to-do list aqui, escrever tudo que você tem para fazer em todas as suas áreas, em trabalho, em estudo, roteirate, família, amigos, enfim, tudo que você tem para fazer, você coloca ali. E agora a gente começa a separar nesses quatro quadrantes. Vocês podem ver que o quadrante de cima, que mais pro lado da urgência e da importância, é o quadrante número um. Ou seja, eles são as suas prioridades. Aquele incêndio que eu falei que a gente precisa apagar. Então, ali você vai colocar tudo que tem um prazo muito próximo de quando você está, e é muito importante que você precisa muito executar. Quando você está começando a organizar a sua rotina e a sua vida, você vai perceber que quase toda a sua lista está dentro desse quadrante. Isso é muito normal, tá? A intenção é que depois de um certo tempo isso alivie e você comece a ter menos prioridades. Até tem alguns livros que dizem que nós não temos prioridades, temos apenas uma prioridade. Não tem como a gente priorizar mais de uma coisa. Então, vamos com calma. Talvez agora no começo tenha várias coisas, mas ao longo do tempo isso vai melhorando. Depois você coloca os itens no segundo quadrante, que são as coisas que não têm urgência, mas têm uma importância muito alta. Então, essas são as demandas que você vai agendar para poder executar. E aqui tem um ponto de atenção muito grande, porque são esses os tópicos que você vai procrastinar. Geralmente é, por exemplo, escrever o projeto para o CDP ou para o CNP, ou é fazer um TCC, ou é, enfim, estudar para uma prova muito importante, entregar um relatório importante de trabalho, enfim. As coisas que têm alta importância e não têm urgência, por terem um alto nível de importância, a gente costuma querer uma certa distância, não querer fazer na hora, pensar, meu, isso é tão importante, vou deixar para depois, um momento que eu esteja mais relaxado, que eu tenha mais concentração, enfim. A gente vai achando desculpas. Então, aqui, cuidado, tá? Tudo que vocês colocarem aqui tem altas chances de vocês procrastinarem depois. Depois você vai colocar as coisas no terceiro quadrante, que são muito urgentes, porém baixa importância. Então, aqui nesse quadrante, a gente vai começar a analisar melhor se você efetivamente precisa executar essa tarefa. Se ela é urgente, ela precisa ser executada, mas ela não é tão importante, será que talvez você não consegue delegar para alguém? Se é no trabalho, você consegue delegar ao estagiário? Ou talvez você seja estagiário e você vai ter que fazer. Então, na sua lista, isso vai ter muita importância. Ou talvez numa reunião de clube, numa atividade. Você é presidente, você é um diretor de comissão no clube, ou presidente de comissão distrital, enfim. Será que você não consegue delegar essa atividade, que ela é tão urgente, mas talvez não tenha uma importância tão grande? No trabalho, será que às vezes é um e-mail, uma agenda, alguma coisa que você consegue passar para outra pessoa? Se não, você tem que achar um momento específico na sua agenda para você poder executar essa atividade, tá? Para ela não tomar tanto tempo assim das outras coisas que são importantes. Porque aqui, quando a gente terminou de fazer as coisas do quadrante um que são muito importantes e muito urgentes, a gente desce para para o terceiro quadrante, a gente esquece do segundo, a gente vai porque é urgente também. E é por isso que a gente precisa delegar essas atividades, para tirar elas de perto de nós, para a gente focar naquilo que realmente importa. E por último, nós temos o quarto quadrante, que é aquilo que é mais difícil para a grande maioria das pessoas, o dizer não. Ele é extremamente importante. Sim, é difícil, eu sei, mas você precisa aprender a dizer não.
Porque se ele está nesse quadrante, quer dizer que ele não é importante e que ele não é urgente. Então, se ele não é nem importante nem urgente, por que você vai ocupar o seu tempo fazendo isso? Lembrar que para você não ter importância não quer dizer que não tem importância para o outro. Você está colocando aqui o que é importante para você, na sua realidade, no seu status que você está agora. Então, se não tem importância para você e não é urgente, você precisa aprender a dizer não. E aqui eu tenho uma dica. Não necessariamente você precisa dizer o não de forma efetiva, sabe? Clara. Por exemplo, quando alguém me convida para avaliar projetos de Rotaract, por exemplo, né? Nem sempre eu vou ter tempo. Então, a primeira coisa que eu faço é perguntar: Poxa, que legal, obrigado por lembrar de mim. Para quando é essa avaliação? Qual é o prazo que eu vou ter? E quantos projetos eu vou precisar avaliar? E aí eu vou ter uma noção. Eu vou entender, são 5 projetos, vou ter 2 semanas para avaliar 5 projetos, é um tempo ok para mim. Aí eu olho na minha agenda se naquela semana eu vou estar tranquila, e aí eu consigo dizer sim ou não. E caso eu não consiga atender a demanda naquela semana, uma forma que eu posso dizer não é: Nossa, fico muito feliz por terem lembrado de mim. Infelizmente, eu não vou conseguir estar com vocês nessa, mas eu tenho alguns nomes para te indicar, pode ser? Percebam que eu não necessariamente disse o não. Eu trouxe uma solução factível para aquela pessoa, mas eu precisei me priorizar. Lembrem sempre que dizer sim para alguma coisa é dizer não para outra. Já dizia Chorão, né? Toda escolha é uma renúncia e essa é a vida, não tem o que fazer. Então, quando você está dizendo sim para muita coisa que é prioridade dos outros, você está tirando a sua própria prioridade. Às vezes você está deixando um sonho, um objetivo seu de lado porque você fica aí dizendo sim para tudo e não consegue olhar para aquilo que realmente importa para você. Então, aprender a dizer não é um grande aprendizado na nossa vida, viu? E depois que a gente tem tudo isso separado, a gente consegue separar o nosso dia em blocos. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu tenho a minha agenda separada. Essa agenda aqui está um pouco desatualizada, hoje ela já está um pouco diferente. Para quem tem mentorias comigo, geralmente eu costumo abrir meu Google Agendas para as pessoas. Então, caso você seja uma dessas pessoas mentoradas, vão perceber que está um pouco diferente, porque essa apresentação aqui eu acabei não conseguindo atualizar. Mas a intenção continua sendo muito parecida. Eu separo em vida pessoal, em momentos que eu tenho que fazer coisas, momentos de execução e o meu intervalo produtivo. Então, vamos lá. Nessa agenda aqui, supostamente das 7 às 8 horas da manhã é o momento que eu estou organizando a minha vida, o meu dia. É aquele momento que eu vou abrir todas as minhas mensagens, eu vou abrir todas as minhas coisas e vou ver todas as tarefas que eu tenho para fazer. É o momento que eu vou ver se o meu dia vai ter tempo e horas suficientes para dar conta daquela rotina que eu tenho para executar. Então, eu vou conseguir olhar e entender um pouco melhor. Eu deixo aí 1 hora para terminar meu cafezinho e conseguir dar conta dessas atividades. Depois das 8 às 9h30, é o momento que eu tenho para fazer o meu to-do list, ou seja, as minhas principais prioridades, que no começo são prioridades, depois vira menos, né? Fica apenas uma prioridade no dia. Mas por que que eu deixo um tempo específico por dia logo no começo? Porque para mim funciona dessa forma. Eu prefiro fazer as principais coisas primeiro, para eu ter a minha mente livre de que, nossa, já executei aquela minha principal tarefa do dia, então agora estou aí livre para poder executar as minhas outras demandas, tá? Então, quanto antes você executar as suas prioridades, mais rápido você se sente leve para continuar produzindo aquilo que você precisa, tá? Então, por mais que a gente tenha essa probabilidade de deixar o mais importante por último, comece a se cobrar, a se colocar em forma para fazer o contrário, fazer o caminho reverso. Viviane, mas eu não consigo. Mas para mim é difícil. Para todo mundo é. A gente, de novo, você pode ter tudo, você não pode ter tudo ao mesmo tempo. Então, ter o conforto nem sempre significa ter produtividade. Então, você precisa entender onde você quer chegar. Se você precisa melhorar a sua produtividade e a sua gestão de tempo, é sinal que você precisa abrir mão dessa zona de conforto que a gente tá de não querer fazer o que importa primeiro. Então, fica aí só uma dica para você ver se faz sentido para ti. E aí, o resto do dia eu tenho para efetivamente executar as minhas atividades, que é o que fica no quadrante 2. Então, percebam que no meu dia tem muito mais coisas do quadrante 2 do que do quadrante 1.
Que o quadrante um nesse caso aqui, é esse to-do list, é o cinza mais clarinho. Então, eu consigo, dessa forma, não viver numa vida intensa de apagar incêndios, porque eu estou executando aquilo que realmente importa, aquilo que eu realmente preciso fazer para aquilo não virar um incêndio futuro e eu precisar apagar. Deu para entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer? E aí, aqui vocês vão ver que tem esse, tanto meio-dia quanto às 4 da tarde, tem um pontinho, né, que é uma agenda que está em branco. Esse momento é extremamente importante. Para mim, principalmente, porque no meu escritório de arquitetura, por exemplo, eu trabalho sozinha, né? Sou uma pessoa que não tem uma equipe ainda nesse escritório. Então, tem coisas que eu não consigo delegar. Talvez isso aconteça aí para você em alguma forma. Então, eu não tenho uma estagiária, eu não tenho uma equipe, enfim, não consigo delegar ali naquele lugar coisas para as outras pessoas. Então, eu preciso falar com todos os fornecedores, eu preciso falar com todos os clientes, eu preciso organizar a agenda, eu preciso fazer coisas que são urgentes, mas não são tão importantes quanto executar um projeto, por exemplo. E aí, como é que eu faço? Se lá naquele quadrante anterior que eu mostrei para vocês, naquele quadro, eu precisaria delegar alguém e eu não tenho alguém para delegar. Bom, eu criei essa estratégia, fui eu que inventei essa possibilidade que para mim foi muito útil. Eu criei os meus intervalos produtivos. O que isso quer dizer? Do meio-dia a 1h30 era o momento que eu pegava o meu celular e eu respondia a todo mundo. Depois do almoço ali, eu conseguia responder todos os meus WhatsApp, todos os meus e-mails, enfim, mandava tudo para todo mundo. E lá no começo do dia também, ali no organizar o dia, era a hora que eu abria os e-mails, abria o WhatsApp, enfim, tinha noção de tudo que estava acontecendo das 7 às 8 da manhã. Depois, do meio-dia a 1h30 também, eu tinha de novo noção de tudo que estava acontecendo, então eu respondia um cliente lá às 8 horas da manhã, ele me respondia durante a manhã, meio-dia eu voltava e continuava conversando com ele. E depois, às 4, às 4h30, era o momento que eu tinha de paz, pegava meu cafezinho e também ia lá responder todas essas demandas que eu tinha de WhatsApp e de e-mail. Por quê? Se eu ficasse respondendo os clientes na hora que eles me mandavam mensagem, eu ficava presa ao meu celular. E aí, quando eu via, estava procrastinando. Porque daí eu estava conversando com um amigo, eu estava entrando num grupo de Rotaract, estava falando de alguma coisa, do evento que vai vir e que não sei o quê. Aí depois eu estava no Instagram, depois eu estava vendo não sei o quê. E quando eu vi, passou-se mais de 2 horas de trabalho que eu estava fazendo coisas que não eram tão produtivas assim. Então, foi uma forma que eu criei para eu me tornar mais produtiva. Então, eu tirei as notificações do meu celular e só olhava nesses horários. Ah, Viviane, mas não é ruim o teu cliente ficar a manhã toda esperando uma resposta? Óbvio que eu comunicava, né? Mandava mensagem, se você quiser me retornar aqui, meio-dia eu volto e te retorno. E era isso. E depois de um tempo, as pessoas começaram a entender que eu tinha horários para responder. E aí é importante a gente lembrar que impor limites, colocar, estabelecer posicionamentos e limites em qualquer relação, principalmente no trabalho e na vida ultratina também, é importante. Isso não quer dizer que as pessoas não vão gostar de você. Muito pelo contrário, quando você valoriza e prioriza o seu tempo, as pessoas começam a te respeitar, porque você sabe a importância do seu tempo. Então, dizer não não quer dizer que você vai começar a dizer não para todo mundo, parar de responder todo mundo, parar de, enfim. Não. É aos poucos. E aos poucos você vai entendendo aquilo que faz sentido, até que lugar você quer ir, até que distância você quer chegar. Enfim, são processos. A vida é feita de processos, né? Entre o 8 e o 80 tem 72 possibilidades para você testar e ver o que funciona para você. E aí, por fim, na minha agenda também, eu deixo um tempinho de vida pessoal. Por quê? Se você não colocar na sua agenda um tempo para você, um tempo de cuidado para você, do que você vai fazer com seus amigos, enfim, um tempo só para você relaxar, ler um livro, ver uma série, você vai surtar. Porque senão a gente fica botando tudo na nossa agenda e aí a gente acha que a gente dá conta de tudo, mas a gente esquece de ter tempo de qualidade pra gente mesmo. E aquilo que eu falei, né? Toda escolha é uma renúncia. Se eu botar uma reunião ali, por exemplo, na quarta-feira, das 6 às 7, eu sei que eu vou perder esse meu tempo de vida pessoal, que é um momento para eu relaxar, para eu fazer alguma coisa, para eu ter um tempo para mim, né? Para eu dar uma relaxada do dia que provavelmente vai ser desgastante. Então, colocar na agenda momentos para você é uma ótima dica que eu dou para ti para cuidar mais da sua saúde mental e física também. Porque toda vida que você tem que apagar a sua agenda, o seu compromisso com você mesmo para botar uma outra atividade, você vai estar conscientemente dizendo sim para algo e não para outra coisa. E aí você começa a entender
o que vale mais o seu tempo. E aí, isso é um trabalho de formiguinha, que aos poucos a gente vai aprendendo, mas é extremamente importante para a gente conseguir ser gestor do nosso próprio tempo. E aí, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que existe uma coisa chamada ritmo circadiano, que não sei se você já ouviu falar, mas de uma forma muito breve, aquilo que eu falei, nós temos 24 horas no dia, teoricamente a gente dorme 8 e fica acordado aí 16 horas. Dentro dessas 16 horas, existem alguns biotipos de organismos que são mais propícios a ter um alto nível de proatividade de manhã, outros é à tarde, outros é à noite. De qualquer forma, todo mundo tem esses três picos de energia. Um é o da proatividade, então é aquele momento que você fica ligado no 220, então é o melhor momento para você fazer os seus corres, as suas atividades, resolver pendências, prioridades, porque tu tá elétrico, então tu tá buscando coisas para executar. Então, quando você se sente mais proativo, é interessante você dedicar para suas prioridades, porque são coisas que você vai fazer mais rápido, precisam de altas resolutivas, porque são urgentes, então você consegue trabalhar de uma forma melhor. Para mim, esse momento é de manhã cedo. Por isso que eu coloco de manhã cedo as minhas prioridades, né? As minhas principais pendências do dia. Um outro momento que a gente tem nesse ritmo circadiano é o momento de prioridade, de produtividade, desculpe, que é o momento onde a gente consegue produzir mais, sabe? Aquele momento que tu consegue focar, que você consegue trabalhar de uma forma um pouco mais concentrada. Aposte nesse momento para fazer aquelas atividades que você precisa do quadrante 2. Lembra que é muito importante e pouco urgente, que geralmente você procrastina? Quando você sentir que você é mais produtivo, olhe com carinho para fazer essas atividades. E aqui uma atenção, muita gente costuma dizer, eu sou mais produtivo à noite, no final da noite, depois das 11. Cuidado, às vezes não é que você é mais produtivo nesse horário, às vezes é só porque o mundo não está te chamando mais nesse horário. Eu tinha essa falsa ilusão, tá? Eu falo isso como experiência própria. Eu achava que eu só sabia produzir, eu só era criativa nos meus projetos arquitetônicos de madrugada. E aí eu descobri que, na verdade, é porque de madrugada o mundo está dormindo. Então, de madrugada ninguém me chamava, ninguém, não tinha nada novo acontecendo para tirar minha atenção. E aí eu tava tendo uma grande dificuldade de dormir, minha qualidade de sono tava péssima, tava trocando o dia pela noite, porque eu achava que eu era mais produtiva de madrugada. Mas na verdade não, eu só não tava sabendo dizer não para aqueles momentos onde todo mundo tava me chamando, tá? Então, entenda aí certinho qual é efetivamente o seu horário mais produtivo de verdade. E tem aquele momento que a gente é mais criativo, ou seja, os nossos hormônios aí estão mais propícios a te ajudar a ter uma mente mais aberta, mais lúdica para conseguir desenvolver melhor as coisas, para achar melhores soluções aos problemas, geralmente também. Para mim, como eu trabalho com arquitetura e com criatividade, eu sinto que eu tenho mais esse pico de criatividade no final do dia, ali, a partir das 4 horas da tarde, depois daquele cafezinho, sabe? Porque eu penso, já é 4 horas, daqui a pouco eu vou parar de trabalhar, então é como se a minha mente estivesse mais leve e eu conseguisse ser mais criativo. Então, quando eu tenho que fazer um projeto, alguma coisa criativa, eu geralmente coloco para fazer depois das 4 horas, que para mim é um pouco melhor. Então, das 4 até as 6 é o momento que eu tenho mais criativo no meu dia. Como eu descobri esses picos de energia? Testando. Então, primeiro eu comecei fazendo prioridades no final do dia, depois no meio do dia, depois de manhã, e aí eu fui testando, fui entendendo quando era melhor para mim. Tudo são testes, não tem uma receita de bolo, cada um tem uma rotina, uma lógica, uma sistemática de vida diferente. Então, eu não posso vir aqui te dar um milagre. Por mais que eu sei que você esteja vendo isso buscando por um milagre, não tem. É testar e ver o que mais funciona para você. Eu estou aqui te trazendo algumas formas, algumas metodologias que possam te ajudar, tá? Então, vai aí testando, entendendo qual é o melhor período que você é mais produtivo, mais proativo e mais criativo, e aí começa a separar a sua rotina dentro dessas realidades. E isso é extremamente importante porque depois de um tempo você começa a perceber um resultado efetivo daquilo que você está fazendo. E, cara, resultado é muito bom porque ele gera motivação. Você fica motivado, você pensa, meu, consegui fazer, consegui entregar, consegui fazer as coisas no prazo. Pela primeira vez na vida eu não estou apagando incêndio. E essa motivação te dá o gás que você precisa para ter disciplina. E é a disciplina que vai te dar o resultado. E aí você começa a entrar num ciclo positivo de produtividade. Então, a disciplina, ela só acontece se a gente está motivado, mas a gente não está motivado sempre.
Então, você precisa manter essa disciplina através dos seus resultados. Faça uma disciplina que efetivamente traga esse resultado que você está procurando, porque senão essa motivação vai ficar sempre em falta e aí você não vai conseguir conduzir a disciplina. E aí, quando falta motivação, naquele dia que, cara, hoje eu não tô afim de ser produtivo, lembra que tem coisas que não são de gostar, são de fazer. E se você quer ter sucesso, se você quer alcançar os seus objetivos, tem dias que você precisa só fazer, né? Então, óbvio que eu não estou dizendo naqueles dias que você precisa se acolher, cuidar de você, né? Tem coisas que precisam ser feitas independente de qualquer coisa. Então, lembrem sempre disso. E coisas aqui que eu trago que podem prejudicar essa tua disciplina. Essa falta de foco, geralmente, é uma das principais possibilidades aí. E por que você está sem foco? É porque o que você está fazendo não te traz interesse? Ou é porque você tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo? Enfim, tentar buscar esse autoconhecimento para entender por que por que está te faltando esse foco. Interrupções também é uma coisa que acaba com a nossa disciplina. Então, por exemplo, estou no trabalho e eu estou lá tentando fazer, executar minha atividade e vem gente direto conversar comigo. Pô, isso acaba com a minha rotina, porque eu paro, eu converso, daí eu troco uma ideia, daí eu volto, né? Aí até você voltar para o fio da meada, demora um pouco. Então, interrupções são sempre complicadas. Então, por exemplo, você pode achar algumas estratégias para melhorar esse tipo de interrupção. Se é no trabalho e o seu chefe, por exemplo, te chama muito, em algum momento de feedback com ele, você pode sugerir: olha, estou tentando adaptar uma nova forma de trabalho onde eu tenho menos interrupções para tentar me manter mais focado e executar melhor as minhas atividades. Então, será que a gente consegue marcar horários durante o dia para a gente trocar informações? Então, eu venho aqui no começo do trabalho, eu converso contigo, eu executo as minhas atividades e antes do almoço eu passo aqui de novo, para ver se tem mais alguma demanda para eu executar à tarde. O que que você acha? E ver se isso funciona, porque interrupções você só vai resolver ou se você ir para um lugar onde não tem ninguém, ou se você conversar com as pessoas que estão te interrompendo. Então, tentar criar soluções e estratégias para conseguir resolver essa situação. A procrastinação, a gente já passou um pouco por ali, né? Entender o porquê você está procrastinando, se é efetivamente por falta de vontade, se é porque aquilo que tem que fazer não é tão interessante assim, enfim. E a sobrecarga. Quando a gente está muito sobrecarregado, a gente não consegue ir para frente, como se a gente pensasse, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não sei nem por onde eu vou começar. E aí isso nos paralisa, porque a gente fica na dúvida do que é mais importante ali começar. E essa sobrecarga pode ser evitada começando a dizer não. Então a gente volta lá para trás, lembrando que o que a gente precisa fazer, o que a gente pode delegar e o que a gente precisa dizer não. E aqui uma dica que eu sempre trago, na verdade, é bem famoso já esse método Pomodoro. Por um tempo ele foi muito importante para mim, ele que me ajudou a dar um start aí na minha produtividade, e hoje eu já não sinto mais tanta necessidade, eu já consigo engatar nesse foco de uma forma automática. Mas para quem está começando, ele é muito importante. Como ele funciona? Você separa aí um cronômetro, pode ser no celular, no computador, tem uns sites que são específicos para isso, enfim, que você fica 25 minutos inteiramente focado numa atividade. Você pega e você fica lá focado fazendo. Quando tocar o alarme de 25 minutos, você tem 5 minutos de pausa. E daí são 5 minutos que você pode mexer no celular, ir no banheiro, dar uma volta, se esticar, passar a mão no cachorro, enfim. Depois você volta, mais 25 minutos de atenção plena. Mais uma pausa de 5 minutos, volta 25 minutos de atenção, mais uma pausa de 5 minutos, termina com 25 minutos de atenção plena para daí ter um descanso maior de 15 minutos até meia hora. Para mim, isso funcionava no começo, mas foi muito difícil. Sabe quando tá tentando meditar e você não consegue meditar porque você tá tipo assim, eu preciso não pensar em nada, mas na verdade eu tô pensando, então eu tenho que não pensar em nada, mas na verdade eu tô pensando. E aí os divertidamente ficam aqui enlouquecidos? No começo vai ser tipo isso, tá? Você vai tentar focar e você não vai conseguir. Você pensar, meu Deus, será que já passou 25 minutos? Deixa eu olhar aqui no meu celular se já passou. Será que já foi? E na verdade passou 2 minutos. E você achando que passou 25. Isso é muito normal, tá? Então, todo começo de um novo hábito, todo começo de mudança, ele é difícil. Sair da zona que a gente tá, da zona de conforto, é difícil. Então, saiba que no começo não vai ser fácil. Então, não adianta você testar uma, duas vezes, não dá certo e você desistir, tá? Você precisa dar chances reais para essa metodologia. Se mesmo tentando, efetivamente, você não consegue,
daí tudo bem. Existem outras formas aí que você pode procurar na internet que possam te ajudar. Mas é normal as primeiras tentativas não darem certo. Eu fiquei acho que umas 3 semanas tentando o método Pomodoro até efetivamente conseguir usar ele, tá? Então realmente ele demora um pouco para você entrar no pique dele. E aqui algumas coisas que eu super indico vocês a usarem. Eu sou completamente fã do Google Agendas, tá? Assim, não vivo sem, a minha vida inteira tá lá dentro. Os meus mentorados sabem, assim, eu abro, tem, meu Deus, o horário que eu acordo, que eu tomo banho, que eu tô lendo, tem tudo no meu Google Agendas. O que eu mostrei para vocês é um modelo bem mais simples, né? Pra também não assustar todo mundo. Esse Google Tasks, que é do próprio Google Agendas, ele pode te ajudar também colocando umas tarefas ali que você precisa fazer durante o dia ou no mês, enfim, é uma ferramenta que pode ser vinculada ao Google Agendas e pode te ajudar. O Trello é também o meu xodózinho, eu amo demais. Eu uso ele muito mais para estruturar os meus projetos, os meus clientes e as minhas empresas. Então, tanto a Sua Impacto quanto o Estúdio In, que são as minhas duas empresas, eu organizo tudo no Trello. E aí, o Trello, hoje, graças a Deus, ele é vinculado também ao Google Agendas. Então, algumas demandas que você tem de entrega ali no Trello, você pode colocar a data e vincular com o Google Agendas. Então, lá no Google Agendas já aparece para você o prazo de entrega, uma reunião, alguma coisa assim. E parecido aí com o Trello, tem também o Notion, que é muito usado por muitas pessoas. E existe essa outra ferramenta que eu usei por um tempo, hoje eu já não uso tanto, que é o Todoist, que é um aplicativo basicamente de lista de tarefas que você tem para fazer. Se você é uma pessoa que gosta muito de listas, ele é bem útil. Mas cuidado para não se perder nas listas, né? Você precisa saber o momento que você vai executar essa lista. Então, ele é bom, mas também ele não é resolutor de muita coisa. E por fim, lembre sempre de cuidar de você, né? Se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer nada bem feito. E o mais importante é você. Não são as suas prioridades, não são as suas funções, não são as suas eternas listas de coisas para fazer, tá? Então, lembre sempre que você precisa ter um tempo de qualidade com você mesmo e com as pessoas que você gosta, fazendo aquilo que você gosta. Porque senão a gente vai entrar num ritmo muito acelerado e o burnout está logo ali. Tá? Então, cuida de você, tenha tempo de qualidade para você, porque a gente não faz milagre. Líderes não fazem milagre. Entenda o seu tempo, respeite o seu ritmo e saiba que tudo vem com o tempo, tudo é processo. De novo, entre o 8 e o 80, tem 72 possibilidades aí para você brincar e encontrar o que faz mais sentido para você, tá? Não se sobrecarregue. Vá aos poucos testando metodologias que possam te ajudar. E se não der certo, tudo bem, tenta de novo amanhã, tá bom? E era isso, gente. Muito obrigada. Espero ter ajudado vocês aí a organizar um pouco melhor a agenda de vocês, a rotina e trazer um pouco mais de produtividade, tá bom? Aqui tem os meus contatos, fico à disposição caso vocês queiram trocar uma ideia. E é isso. Tchau!